Fui buscar um café porque vi o Jonas ali na cozinha esquentando café, me deu vontade de tomar café. Aí nessa nova casa, né, que os gatos só ficaram lá porque senão o Max ia ter um ataque cardíaco se a gente fizesse o mesmo transporte com ele de novo. Aí tinha uma clínica veterinária na esquina de casa, assim, na esquina. E tinha que ter feito aquele segundo exame FIV-FeLV no Max. Aí tinha essa clínica veterinária na esquina de casa e tinha que ter feito aquele segundo exame FIV-FeLV no Max. E como a ignorância é uma bênção, era melhor fingir que tava tudo bem, na minha cabeça, né? Do que levar de uma vez o gato pra fazer essa porra desse exame. Aí o Jonas passou na clínica e perguntou se eles faziam exame. E aí disseram que faziam exame rápido, era só levar lá, uma consulta, enfim. Aí o Jonas começou, vamos fazer o exame, a gente precisa ter certeza, Aí eu disse, tá, realmente, não tem como ficar mais muito tempo no escuro nessa história, né? Já era pra ter feito. Marcamos uma consulta e fomos fazer o exame. Aí chegando lá, né, chegamos com o gato na caixa de transporte, o gato dando um ataque cardíaco lá dentro, tremendo que nem uma vara verde, e explicamos pra veterinária, olha, isso eu esqueci de contar lá no início, que o meu amigo foi conversando com os vizinhos pra descobrir de onde é que saiu esse gato ali zanzando sozinho. Pra saber de onde é que saiu esse gato zanzando sozinho por ali. E a história era que uma gata deu cria ali no condomínio, tinha dado 5 gatinhos, todos os gatos foram adotados, menos os gatos pretos. E eram 2. Era o Max e um irmãozinho dele. O irmãozinho dele era mais arisco, desapareceu. Então pode ter sido resgatado por outra pessoa, pode ter morrido. E o Max ficou por ali perambulando. E aí eu já falei pra ela, né, ó, ele já fez um exame FIV-FeLV, deu positivo, só que ele tinha aproximadamente 5, 6 meses, a gente não tem muita certeza, e era pra ter feito outro, e eu tô enrolando até hoje. Aí a veterinária disse, tá, então hoje vocês vão ter certeza absoluta se ele é FIV-FeLV. Sim, hoje é o dia que o resultado que der aqui é o resultado. Aí ela foi lá, tá, fez a coleta do sangue e deu FIV-FeLV positivo. Aí ela perguntou, vocês têm outro gato, né? Temos outro gato, vocês vão ter que testar ele também. Aí pro mesmo dia eu marquei de novo uma consulta. Que eu disse, não, então vamos marcar uma consulta agora pro final da tarde e aí a gente vê se o Gauss positivou ou não. Pra FeLV especificamente, FIV não tinha como, porque eles se dão bem. Aí levei lá o Gauss, tudo, tá? E eu já pensando assim, ai meu Deus, olha a desgraça. Fizemos o exame, tá? Fez a coleta, fez o exame. Negativo pros 2. E a veterinária perguntou, quanto tempo faz que eles convivem? Eu disse, olha, deve fazer uns 2 anos já. Mas, nossa, é interessante, tipo, geralmente quanto maior o tempo de convivência, acaba positivando. Entre a consulta do Max e do Gauss, eu passei o resto da tarde no sofá, com o Max no colo, chorando. Por quê? Porque eu já sabia que a FeLV, ela é um final de vida meio duro. E que muitas vezes tem que eutanasiar. A decisão de que esse sofrimento desse final de vida é muito difícil de passar e que, né, é melhor acabar de uma vez, tem que acabar sendo feita. E eu comecei a ficar insegura, que eu fiquei pensando, a partir de que momento o meu egoísmo não vai ser o suficiente para ele ficar. Ele podia acabar indo porque a doença levou, mas eu podia ter que decidir. E como é que eu ia saber decidir? E aí, bom, como a gente já sabia que o Max era positivo, era FeLV positivo. Então aí tinha que ficar sempre de olho, né, que qualquer
respirada fora do compasso, era para levar ele no veterinário, porque podia ser uma manifestação da felve. Aí teve um belo dia que o Max amanheceu coçando o olho. E isso era um sábado. E no sábado a clínica estava fechada. Mas, bom, vamos esperar até segunda, né? Porque numa dessa não é nada. Chegou de noite, aquilo começou a piorar. Começou a ficar meio, assim, com uma irritação muito clara no olho dele. E aí eu fui pesquisar, né, que eu sabe tudo, se aquilo tinha relação com a felve. E aí eu achei um site onde dizia que, em alguns casos, o primeiro sinal do desenvolvimento da felve era irritação no olho. Era inflamação no olho. De domingo para segunda, quem disse que eu dormi? Quem disse que o Jonas dormiu? A gente passou a madrugada inteira não deixando o gato coçar o olho, porque ele poderia também, no movimento de coçar o olho, ele podia acabar arranhando dentro do olho, então não era pra deixar ele coçar. Aí o horário que abria a clínica era 9 horas da manhã. Pensa numa pessoa que entrou porta dentro naquela clínica, às 9 horas da manhã, tinham recém virado a plaquinha para aberta, eu saí entrando. E já fui reto na veterinária, a veterinária tava falando com alguém, eu já atropelei. Eu disse, ó, eu tenho um gatinho assim, ele é felve, ele tá com uma irritação no olho, ele tá coçando, tá ficando pior, tem horário para ele para atender agora? Aí a veterinária olhou assim, tem, pode trazer ele. Aí voltamos, né, era na mesma quadra. A gente morava numa esquina, a veterinária era na outra. Saí, fui lá, meti o gato na caixa de transporte e levei correndo lá. E aí a veterinária examinou e disse, ela disse, ó, eu acho que não é da felve, mas ele vai precisar de medicação. Aí tá, né, compramos colírio. Aí a mongolona aqui chegou em casa e fez o quê? Botou lá, porque era assim, um dos colírios era para ser aplicado de 8 em 8 horas. O outro colírio era para ser aplicado de 6 em 6 horas. Então, em algum momento eles iam se encontrar. Ah, e tinha que esperar entre um colírio e outro, no horário que eles fossem, né, coincidir, tinha que esperar 10 a 15 minutos, porque se aplicasse os dois juntos, um deles anulava o outro, uma coisa assim. Aí a mongolona aqui chegou em casa e fez o quê? Crã. Botou lá no gato o colírio. Aí esperei, tá, mais umas horas, tá, pá, botei o outro colírio. Aí eu disse, bom, agora eu vou fazer uma tabela pra ver, né, os horários certinho pra aplicar os colírios e tal, né. O horário em que coincidiam os colírios era às 4 da manhã. Eu sei, eu sou uma jumenta. Aí eu tinha que acordar de madrugada, botar um colírio no gato, esperar 15 minutos e botar o outro. Ai, eu tô rindo que eu pensando, por que eu fiz isso? Porque eu podia ter simplesmente botado o colírio, esperado 15 minutos, botado outro colírio e aí fazer a tabela dos horários dos colírios. Mas enfim, aí era uma semana fazendo isso. Tinha semana, teve assim, quando chegou no final do período tinha que fazer isso, eu não aguentava mais de sono, assim, de ter que ficar esperando lá. E ainda por cima, eu tinha que ficar segurando ele. Porque se não ficasse segurando, ele não ia me deixar pegar ele pra aplicar o segundo colírio. Por quê? Porque ele tinha adorado, né? Passado isso, né, fomos na reconsulta. Ainda tava com a irritação. Aí a veterinária disse, ó, o colírio que é antibiótico não dá mais pra usar, tem esse limite máximo. O outro colírio, que é um anti-inflamatório, tu pode continuar usando por mais tanto tempo. Não lembro quanto tempo era, acho que era no máximo 2 semanas, ou então, não lembro direito, mas era assim, era um tempo razoável até. Então tu usa até o máximo de tempo que der e depois tu vê se continuar com irritação. Se não continuar, ótimo. Se continuar, aí eu acho que vai ser uma questão de procurar um oftalmologista veterinário. Aí nesse meio tempo, para dar uma aliviada, né, antes da consulta, na sensação de desconforto dele, eu tinha começado a limpar aquele olho dele com soro fisiológico gelado e algodão. E aí depois, né, coisa toda do colírio, eu comecei a todos os dias ficar limpando o olho dele com soro fisiológico e algodão. E aí eu percebi que, tipo, aquela irritação ela diminuiu muito, mas ela não passou. Aí eu falei pro Jonas, bom, vamos pedir pra chamarem ali, né, a oftalmo veterinária, pra gente ver se é uma questão da gente se preocupar. Aí levamos ele pra consulta
da oftalmologista. Aí tinha um negócio que ela pingava no olho dele pra poder ver não sei o que, não sei de que jeito. Que depois de 10 minutos o nariz dele ficava verde, tipo, muito engraçado, ficava parecendo que ele tava com marca-texto no nariz. Aí a gente, levou lá e ela disse, o olho dele tem uma diferença de pressão em um e outro, mas não é nada fora do normal, coisa e tal. A princípio, não tem nada errado com ele não tá com inflamação nenhuma, coisa e tal. Ele tem não sei o que, escuro, não sei onde, mas isso é normal pra gato felve. E Ela disse que a princípio não tinha nada de errado com ele, que se eu quisesse continuar limpando o olho dele, né, tudo bem. E aí ela me receitou, se não me engano, um terceiro colírio. Aí a gente foi lá, comprou, mas era um colírio humano mesmo. E aí, depois que terminou o tratamento com aquele colírio, eu disse pra ela, olha, aquela irritação continua. E ela disse, olha, a princípio não tem nada errado com ele. Então, vai ver, ele vai ficar o resto da vida com essa aparência de irritação ali. E aí eu continuei, né, religiosamente toda manhã eu ia lá, pegava o algodãozinho, passava o soro fisiológico no olhinho dele. Aí um belo dia eu fui olhar e tava normal. Fomos seguindo nossa vidinha, né, ali em casa. Aí eu resolvi ter aquela ideia genial que foi, tem aqui areia, né, comum, que as crianças usam. Vou trocar pela sílica pra ver se é melhor. Isso deve ter sido em março, abril, maio, acho que era maio de 2020. E aí eu fui lá e troquei, né, a areia comum por sílica. Um belo dia eu entro lá na cozinha, que era onde ficava a caixinha de areia. Tá o Max comendo sílica. Aí eu sai, não pode. Aí, E eu disse, nossa, que estranho ele comendo sílica. Será que, é salgado, tem um gosto bom? Tem esse gato pra comer. Aí um outro dia vou eu lá, de novo o bicho lá, com a cara enfiada dentro da caixa de areia comendo sílica. Ele, na verdade, não chegou a comer, Tipo, eu via que ele tava querendo comer, eu ia lá e tirava da boca dele. Aí eu comentei, vamos trocar a sílica. O Max tá querendo comer? Aí trocamos de volta pra Pipi Cat Floral. Porque se não for a Pipi Cat Floral, eles chegavam a fazer xixi fora da caixinha, em protesto, porque não tem mais cheirinho. Aí compramos de volta Cat Floral. Belo dia entra eu, de novo tava ele lá, comendo a areia. E eu não me liguei que isso era um sintoma. Um pouco depois, na hora do terror aí já, tipo, final de maio, início de junho, a gente ia brincar com eles, né, na hora do terror com o laser, e o Max não vinha. E eles amavam o laser. Não é aquela coisa assim, que ele fica frustrado que não pega. Não, eles sabiam que o laser estava com a gente, eles sabiam que não iam pegar, mas eles adoravam perseguir o laser. Aí vinha o Gauss e o Max ficava deitado. E era a semana mais fria do ano. E aí eu comecei a ficar de olho assim, gente, isso aí tá estranho. Será que ele tá, mudando de comportamento? Enfim, achei estranho. Mas eu supus que também poderia ser uma questão de que ele tava com frio. Aí eu comecei a ficar incentivando bastante, chamar, né, passar o laser bastante perto dele, Aí ele até começou a voltar a correr atrás do laser e depois isso também já não tava mais fazendo efeito, né? Tipo, ele nem bola dava pro laser. Aí durou umas 2 semanas e eu falei pro Jonas assim, olha Jonas, vamos marcar uma consulta no veterinário. Aí marcamos, fomos num sábado e era uma clínica que uma outra amiga me indicou, que era por ordem de chegada. Aí fomos lá, ficamos lá na fila, né, esperando a clínica abrir. E fomos consultar. Aí, por causa da Covid, só podia eu entrar, né, ou entrava eu, ou entrava o Jonas. Como eu sabia lidar melhor com os gatos, entrei eu. Aí eu cheguei lá e falei tudo, né, a clínica do lado da nossa casa, tipo, ela meio que fechou. Aí eles ficaram só com, tipo, dog care, uma coisa assim. Mas a clínica veterinária mesmo não tinha mais. Aí quando eu entrei pra consulta, eu contei tudo, ele é felve, ele não quer mais brincar, a gente tá achando estranho, eu vim aqui pra ter certeza que não é da felve. E ele disse, vamos fazer um exame de sangue. Coletou lá, bonitinho. No outro dia, tipo, o cara me mandou o resultado do exame no domingo, dizendo assim, arruma um doador. Ele vai ter que fazer transfusão, porque ele tá muito anêmico, muito anêmico. Ele tá muito mal. Bom, de domingo pra segunda, eu não dormi. Até deitei na cama, eu não dormi. Porque aí, depois da consulta, a gente chegou em casa e ele foi ficando pior, né? Foi assim,
Tava piorando e piorou. Muito, 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 muito. A ponto de no domingo ele não querer comer, ele não querer fazer nada e ficar só deitado num canto, que ele, tipo, se deitou ali naquele canto e ficou. E ele não se mexia. E ele ficou assim, ó, completamente estático naquele canto. E eu com o coração na mão, né? Não, esse gato ainda vai capaz de morrer, né? Como ele não tava comendo também, o veterinário me disse, ó, o que ele aceitar comer ou beber, tu dá. Porque nessa altura não tem muito o que fazer. Vai tentando enfiar alguma coisa nele. E tinha um pet milk, de uma situação aí, de um resgate aí, de um amigo aí que precisou que eu ficasse com um filhotinho. E tinha sobrado ali. Aí eu olhei aquele pet milk e disse, é isso aqui que eu vou dar pra ele. Porque o pet milk ele é calórico e, né, líquido. Eu passei a madrugada inteira, cada 1 hora, fazendo uma seringa cheia de pet milk, pegando o Max e enfiando a seringa na boca dele, fazendo ele tomar. Porque senão... E ele nem reagia muito, ele meio que deixava, assim, ele engolia e voltava a deitar no cantinho dele e dormir. Aí no outro dia, tá, né, chegou a minha amiga que resgata os gatos por aí. E como ela tem uns 10 gatos... ela tinha gatos que podiam doar. Ela, inclusive, sempre doa para banco de sangue. Ela tem os gatos ali que são meio que já os doadores meio fixos. E aí foi ela que me socorreu. Aí chegando lá e eu, assim, com o coração na mão. E aquilo era por ordem de chegada. E era uma fila enorme porque era uma segunda-feira. E eu já pensando, meu Deus, esse gato não vai aguentar. Esse gato não vai aguentar, esse gato vai morrer aqui. Eu vou estar na fila, eu não vou nem ver que esse gato morreu. Aí eu ficava o tempo todo olhando para ver se ele tava respirando. Enfim, tá, aí fomos lá, tá, deixei lá o Max, aí o caso dela era mais rápido, era só fazer a coleta e sair, aí o Max tinha que ficar lá a tarde inteira, porque a transfusão de sangue, ela é demorada, né, tipo, tem que ficar pingando sangue devagarinho, que se injeta o sangue todo de uma vez, né, sei lá, o coração explode, não sei o que acontece, mas tem que ser devagar pra não... Na época me explicaram, eu esqueci. Aí tá, deixamos ele lá e voltamos pra casa. Eu não lembro de ter chegado em casa, eu só sei que depois de ter deixado o Max lá, começou a voltar ao sono. E eu sei que eu dormi a tarde inteira, eu acordei de volta na hora que já podia ir buscar ele. Aí fomos lá buscar e o gato tava normal, ficou muito bem por mais ou menos 1 mês, mais ou menos. Isso foi... A transfusão dele foi dia 3 de agosto, a primeira. Aí toda semana eu levava ele no veterinário. Por quê? Pra fazer coleta de sangue e ver o quanto ele continuava com resultados bons de exame de sangue. Acho que, 3 semanas depois, ou 2, 3 semanas depois da primeira transfusão, porque era uma clínica com vários veterinários, nem sempre a gente ia ser atendido pelo mesmo veterinário. Aí veio um veterinário que... quando ele me mandou o resultado do exame de sangue do Max, ele só me dizia que o gato ia morrer, 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 o gato ia morrer. Eu fiquei muito frustrada e muito puta, né, com isso, porque dava pra ver que ele achava que eu não ia dar medicação, não ia levar a sério, que tinha que dar medicação no horário certo, não ia dar, sabe? E aí eu falei pro João assim, vamos procurar uma outra clínica pra uma segunda opinião sobre... tudo que a gente tá fazendo. E aí o Jonas disse, tá, tu quer? Eu quero. Então vamos. Aí a gente foi numa outra clínica, especializada em gatos. Só que essa clínica é muito cara. Né? Como tudo que é especializado é caríssimo. E aí, nessa clínica eu cheguei lá, veterinária ia ser com horário marcado.